primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 4, o versículo de número 7. 1 de Pedro 4, o verso 7, onde o apóstolo São Pedro escreve: E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Aleluia. Podeis assentar, meus amados. Deus abençoe. Todos são bem-vindos. Não sei se nós temos algum visitante, além do pastor Valdeci, a esposa, que eu vejo ali da cidade de Goiás, uma serva de Deus ali também, a irmã. Ah, ok, a mãe da missionária, a irmã Patrícia, né? A senhora do Sandro, deve ser lá de Aricuns. Deus abençoe, irmã, muito bem-vinda, né? E outros, todos são bem-vindos nessa casa de Deus, nessa noite tão especial para nós. Graças a Deus pelo momento bom de louvor, período de oração, e aqui estamos para ministrar a palavra do Senhor. É certo que nós temos um número aqui hoje de irmãos, bom, mas não tão grande, e há muitos assistindo através da internet, deve ser um número bem maior. Outro dia eu estava vendo um pastor em São Paulo, passaram para mim um vídeo, e ele dando uma bronca nos irmãos que não estão indo da igreja. Ficou meio nervoso com o povo, mas a gente tem que ter compreensão, né? Nós estamos no meio de uma pandemia e estamos voltando aos poucos às nossas atividades, né? Logo, logo teremos a plenitude dos trabalhos. Eu vi um padre também excomungando o povo que não está indo na igreja católica, mandando o povo para o inferno. E eu não vou fazer isso. Bem-vindo, irmãos, vocês estão aqui. Só tem a ganhar quem vem, não é? Mas temos que respeitar as pessoas também, que por algumas medidas de segurança e por fazer parte de grupos e de risco, às vezes não comparecem. É certo também que na terça-feira, meio de semana, muita gente trabalha e trabalha até um pouco mais tarde, e há dificuldade de ir em casa e correr para o templo, né? Nosso culto começa muito cedo, 19h30, então isso dificulta um pouco a chegada de pessoas que dependem. Esse trânsito agora voltou, o trânsito voltou à normalidade, né? Voltou a ser o velho trânsito, complicado, difícil, aqui de Goiânia. Mas graças a Deus por aqueles que estão aqui. Meus irmãos, eu tomo essa passagem nessa epístola do apóstolo São Pedro, que é um apóstolo que tem muita autoridade, tinha muita autoridade, e a voz dele ecoa hoje com muita autoridade também. Não que nós aceitemos e o tenhamos como o primeiro Papa, porque isso não é verdade, não é? E nem que Pedro também tem a chave do céu. Jesus falou: eu tenho a chave, está na minha mão, né? Eu abro, eu fecho, né? Jesus, não é? Jesus. É certo que a igreja tem as chaves do reino aqui, para poder anunciar o evangelho e abrir a porta para o povo entrar para o céu, né? Isso aí começou com Pedro, com os apóstolos, e está com a gente, né? Quer dizer, nós temos o segredo, nós detemos a senha que abre a porta do céu para as pessoas, né? É entrar no caminho que é Jesus, que crendo nele você chega no céu, né? Isso está com a igreja, que Jesus pregou o evangelho e mandou a igreja pregar o evangelho. Então nós temos essa grande responsabilidade. Mas Pedro foi um grande pastor, um grande doutrinador, e um homem que tinha muita intimidade com Deus, né? Então ele fala uma palavra profética. É certo que falava para os seus dias, mas é muito mais certo que ele fala para os nossos dias, porque toda a palavra profética, ela tem um cumprimento imediato e um remoto, né? Então
Por exemplo, Joel profetizou que o Senhor nos últimos dias iria derramar o Espírito sobre toda a carne. E Pedro falou lá no Pentecoste, isso é aquilo que Joel falou, não é? Quer dizer, nos últimos dias, mas isso foi há mais de 2000 anos. Então, o cumprimento imediato da profecia de Joel foi no Pentecoste, mas o remoto vai se cumprir em nossos dias. E nos últimos dias derramarei do meu Espírito, né? Então há de vir um avivamento na última hora da igreja na terra, para que o diabo não ganhe essa batalha, sim Jesus, né? Porque vindo um derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, um reavivamento, diz que Deus vai levantar profetas, né? Que vão profetizar nessa última hora. Profetizar é falar a palavra de Deus com autoridade, com unção, a ponto de transformar mesmo a humanidade, as pessoas nessa última hora. Mas Pedro diz aqui: e já está próximo o fim de todas as coisas. Então, à luz do que Pedro está dizendo aqui, nós os crentes temos que levar a nossa vida com a perspectiva da iminente volta de Jesus e do fim do mundo, sempre tendo essa perspectiva, levar a nossa vida de tal maneira que nós estamos às vésperas, que nós estamos chegando, a volta de Jesus é iminente, e o fim do mundo também, porque todo fim tem um começo, meio e fim. O fim não chega assim no fim, automaticamente. Tem o princípio do fim, tem o meio do fim e tem o fim do fim. Então, o arrebatamento da igreja será o começo do fim. O fim de todas as coisas vai começar quando Jesus arrebatar a igreja. Ali é um tempo do fim. Depois, o fim há de continuar, até finalmente se encerrar todas as coisas. Então está próximo o fim de todas as coisas. Então está próximo do começo do fim. E o começo do fim é a volta de Jesus. A iminente volta de Jesus e, consequentemente, o fim do mundo. Quando Jesus saía do templo, os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quando serão essas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja os irmãos que eles fizeram lá em Mateus 24, duas perguntas distintas. Que sinais haverá da tua vinda e que sinais haverá do fim do mundo? Aí Jesus começa a descrever e não coloca no ordem cronológica não é? Ele fala todos os sinais que vai anteceder a vinda dele e do fim do mundo. Às vezes coloca coisa do fim do mundo na frente do arrebatamento, ele fala todos os sinais. Nós é que temos que ter discernimento e saber quais são os sinais que Jesus está sinalizando que será antes da volta dele e quais sinais antes do fim do mundo. Foram duas perguntas que fizeram para Jesus. Então, eu quero reafirmar aqui que Pedro tem toda a razão. Se tinha na época, agora a profecia se cumpre. Já está próximo o fim de todas as coisas. A primeira coisa que está próximo o fim dela é a presença da igreja nesse mundo. Está terminando, está acabando, está chegando a hora. O fim da igreja aqui e o começo dela na eternidade com Jesus. Então, na segunda carta de Pedro, ele toca nesse assunto também. Na primeira ele fala, e na segunda ele fala mais forte. Quando ele vem descrevendo a situação do mundo, ele faz uma pergunta: que pessoas, havendo de perecer todas as coisas, que pessoas vos convencer? Que diante da iminente volta de Jesus e do fim do mundo, ele faz uma indagação: que tipo de pessoa nós temos que ser? E aqui ele coloca também. Então Pedro nos convida à seguinte reflexão: quais são os compromissos que o crente precisa ter diante da iminente volta de Jesus e do fim do mundo? Nesse próprio versículo ele fala no versículo 7: orar a Deus com fervor todos os dias. Não é isso que ele diz aqui nesse versículo? E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração.
Diante do fim das coisas, diante da iminente volta, ele coloca aqui: sede sóbrios. É a primeira postura do crente diante dessa realidade que ele descreve aqui para nós. Sede sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que não perdeu o juízo, está no seu perfeito juízo. Quando a pessoa se embriaga, ele perde a sobriedade, né? Ele não é mais ele. Até a pessoa fala: não, eu fiz isso porque eu estava fora de mim, eu estava bêbado. Eu bebi muito, não vi o que estava fazendo. Perdi a sobriedade. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos embriagar com este mundo. E não embriagueis com este vinho do mundo, com as coisas do mundo, porque senão você perde a sobriedade, o perfeito juízo, o discernimento das coisas, o entendimento da revelação de Deus. Mantenha a sobriedade. Quer dizer, pode acontecer o que acontecer, você é uma pessoa sóbria, que não perdeu o discernimento, o juízo, o entendimento das coisas. Você continua entendendo muito bem quem você era, quem você é e para onde você está indo. Você conhece como verdadeira que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e não perca isso de vista. Eu tenho que entender com todas as letras que o Senhor me chamou do mundo para levar uma vida de santificação. Eu não posso me embriagar com nada aqui que me tire a minha sobriedade. Sede sóbrios e vigiai em oração. Orar todos os dias com muito fervor. E Pedro, irmão, quando ele fala em oração, ele tem autoridade moral para falar, porque ele é um homem de oração. Quando começou a igreja primitiva lá em Jerusalém, logo no começo da narrativa bíblica, mostra que eles estavam no templo orando, e Pedro estava no meio orando. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, orando, e o Espírito Santo veio. No capítulo 3 de Atos, fala que Pedro e João subiram ao templo para orar. Você vai no capítulo 10, quando Cornélio manda chamar Pedro, diz que ele tinha subido no terraço para orar. Tinha a hora da oração, né? E aí você percorre toda a vida do apóstolo São Pedro, era um homem de oração. Por isso que Pedro podia dizer lá: eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho alguma coisa, né? Eu tenho a autoridade do nome de Jesus para usar essa autoridade. Eu vi um pastor de Portugal pregando, dizendo o seguinte: Pedro não tinha canudo, mas tinha conteúdo. Aí que está o problema, né? É que tem um canudo, mas não tem um conteúdo. Diz: quanto maior o anel, mais burro é o bacharel. Pedro tinha autoridade do céu, porque é um homem que vivia em oração. E agora, gente, Jesus está voltando aí. Não perca o hábito de orar sem cessar. A sobriedade seja mantida. E oração, oração, oração. Diante da volta de Jesus. Oxalá, no dia da volta de Jesus, enquanto a igreja de joelhos. Aliás, a igreja avança de joelhos, né? Quando ela levanta, ela para. Quando ela bota o joelho no chão, ela avança, ela corre, ela cresce, ela tem autoridade. Seria até um contrassenso, né? Você anda mais rápido em pé, né? Aqui você pode correr, pode andar rápido, mas a igreja é diferente. A igreja só anda muito rápido quando está de joelho. Aleluia. Mas ele coloca mais aqui, que nós devemos, diante da certeza que ele fala está próximo o fim de todas as coisas, amar uns aos outros com sinceridade e fervor de coração. Ao versículo 8. Mas sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá multidão de pecados. Em todo o tempo tem que ser assim, mas na iminente volta de Jesus, precisa ser assim.
amar uns aos outros com sinceridade e fervor de coração. Tende ardente amor uns para com os outros. Não é um amor comum, superficial, qualquer não. É amar de coração mesmo, né? Ardente amor. Como eu amo aquele irmão, aquela irmã, aquela igreja, aquele povo, aquelas ovelhas. Como eu amo, como eu amo, como eu amo. Tem que ser assim, né? Arde no meu coração. Tanto amor. Não é hora de odiar. Não é tempo, né? Não é tempo de odiar. Não é tempo de estar se degradando. Não é tempo de estar invejando, cobiçando, maltratando. Não, é tempo de amor intenso uns pelos outros. Aliás, essa é a marca dos seguidores de Jesus, o amor. Jesus um dia falou nisso: todos conhecerão que vocês são meus, se vocês amarem uns aos outros. A marca maior do cristianismo é o amor, né? É o amor. De maneira que quem segue a lei do amor já cumpriu tudo. Quem é regido pela lei do amor não precisa se preocupar com mandamento, com lei e norma, não. Ele é regido pela lei do amor. E amor não é para infantis, amor é para adultos, maduros. Aleluia! Uma igreja madura é uma igreja que ama. Diante dessa iminente volta e do fim do mundo, devemos servir aos demais crentes mediante os dons espirituais, que nos foram concedidos pelo Espírito Santo. O versículo 10 vai dizer: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um administre aos outros. O que é isso, irmãos? Está dizendo o seguinte: servir aos irmãos, servir aos crentes, mediante os dons espirituais. Dons espirituais não é para a nossa glória, não, é para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Muita gente pede e não tem dom, porque pede para gastar nos seus deleites, mas quando a pessoa usa o dom para edificação dos santos, em favor do outro, e assim tem que ser mesmo. Quanto mais tenho dons, mais eu devo fazer com que esses dons se tornem bênção na vida dos irmãos. Paulo falou aos irmãos de Roma: eu tenho muita vontade de ir em Roma para vos comunicar algum dom espiritual. Bem sei que chegando aí, eu chegarei na plenitude de Deus, e eu vou comunicar a vocês um dom de Deus. Aleluia. Tem que ser o motivo dos pregadores, dos professores de Bíblia, dos itinerantes, todo mundo. Eu vou lá porque eu quero comunicar um dom espiritual para aquela igreja. Quero deixar algo de positivo, de relevante, que vai ficar para sempre lá, vai marcar minha passagem por ali. Deus há de me usar para marcar minha passagem. Um dom eu hei de distribuir com aquele povo. Mas no versículo anterior que eu saltei, está dizendo o seguinte: mediante a iminente volta de Jesus e do fim do mundo, devemos ser hospitaleiros e generosos com os necessitados. Versículo 9 vai dizer: sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem murmurações. Ser hospitaleiro e generoso com os necessitados. Está falando de quê? De uma igreja acolhedora. Ser hospitaleiro aqui no pé da letra não é exatamente o costume antigo de receber estrangeiro na casa da gente, não é? Dá pouso para o fulano, dá pouso para o outro. Aqui está falando de uma coisa muito maior. Está falando de uma igreja inclusiva, uma igreja acolhedora, que abraça os de fora, que recebe a todos. Igreja acolhedora. A igreja não pode ser exclusiva, tem que ser inclusiva. O negócio dela é incluir, não é excluir, não é excluir. Esses tempos eu ouvi falar que uma pessoa converteu numa igreja e chegou em casa e falou: agora eu estou crente, eu converti.
numa igreja. Qual igreja? O nome eu não sei não, é a igreja do não pode. Como assim? Porque eles me chamaram num canto lá, falou, agora você é crente, você não pode, você não pode, você não pode, você não pode. Então é a igreja do não pode. É claro que muita coisa a crente não pode, né? Mas quem vai colocar isso no coração dele é o Espírito Santo. É a palavra, é o ensino, né? Eu não posso, eu não devo, eu não quero, não vou fazer. Tudo me é lícito, mas eu não vou ficar dominado por nada mais não, né? Mas não é regras, né? A pessoa não dá conta, converteu hoje mesmo já pode, uma carga em cima dele. A igreja do não pode. Não está incluindo, né? Está excluindo, né? Está excluindo. A igreja precisa ser uma igreja acolhedora. Um ambiente em que as pessoas se sintam amadas, protegidas, né? Ela nunca mais quer sair desse ambiente, porque é uma igreja acolhedora. E Pedro está dizendo, muito mais diante da volta de Jesus, precisa ser assim. Acolher a todos, né? Com generosidade. Mas ele continua dizendo que nós devemos, diante da iminente volta de Jesus e do fim do mundo, testemunhar de Cristo e servir a Deus no poder do Espírito Santo. Veja o versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. O que está dizendo? Jesus está vindo aí, eu preciso testemunhar de Cristo. Se alguém falar, tem muita gente falando, né? Paulo falou, tem muitas vozes no mundo. Quanta gente falando, mas quantos estão falando por Deus? Quantos é boca de Deus? Quantos estão falando a palavra de Deus? Se alguém falar, fale, mas fale a palavra de Deus. Não fala outra coisa não. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais a nossa mensagem tem que ser a palavra de Deus, segundo as palavras de Deus, segundo a palavra que Deus vai colocando no coração, na boca do pregador, do crente. É melhor não falar, não é? Se não tem a palavra de Deus, não fale. Fique calado. Mas se for falar, que fale a palavra de Deus. Deus confiou os oráculos antigos a Israel, né? O Antigo Testamento foi confiado a Israel. Eles eram os guardiões dos oráculos de Deus. Hoje não. Hoje Deus confiou o Evangelho à igreja. Confiou as suas palavras. Pôs em nós a palavra da reconciliação. Quanto mais Jesus está vindo aí, a volta do mundo se aproxima, o fim do mundo se aproxima, tanto mais eu preciso falar. Mas quando eu falar, tem que ser as palavras de Deus. É preciso reavaliar se estamos falando a de Deus ou a nossa. A de Deus ou a dos homens. E o mesmo versículo está dizendo aqui que temos que fazer tudo para o louvor de Deus, né? Para o louvor de Deus. Se alguém administra segundo o poder de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado. Nesta hora, a igreja precisa louvar a Deus, glorificar a Deus, tudo fazer para que o nome do Senhor seja exaltado. Ora, irmãos, o Espírito Santo veio e ele veio para dar glória a Jesus. Não é errado o crente dizer glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Mas o Espírito Santo não procura essa glória para ele não. Ele quer glorificar a Cristo. E ele usa a igreja para dar eterna glória a Jesus. Ele leva-nos a glorificar a Deus, porque para isso ele veio, né? Para dar glória a Deus, eterna glória a Deus. Ele não tem nenhuma dificuldade, nenhuma vaidade com isso, né? Não. Então é tempo de louvar a Deus, irmão. Se Jesus está vindo aí, é tempo de louvar a Deus. Se o fim do mundo aproxima, é tempo de louvar a Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. Não temos que perder tempo mais não.
Se prega é para a glória, se canta é para a glória, se contribui é para a glória, se vem na igreja é para a glória, se compra, se casa, se vende, se adquire, é para a glória de Deus. E por fim, ele coloca aqui que devemos permanecer leal a Cristo, ou leais a Cristo, no meio das provações. Veja o que diz ele a partir do versículo 12. O mesmo Pedro está dizendo aqui para nós: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acho estranho não correrdes com ele no mesmo desenfreamento de dissolução. E por aí vai. Eu acho que eu me perdi aqui na passagem que eu queria ler. Versículos... na verdade é o versículo... zera tudo aí. O versículo 12, né? Eu anunciei e li errado. Versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Olha Pedro dizendo isso, hein? Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Pedro está dizendo para nós, irmãos, está próximo o fim de todas as coisas. Diante da iminente vinda de Jesus e do fim do mundo, devemos permanecer leal a Cristo no meio das provações. É perseverar em meio a todas as provações, sem perder a fé em Deus. É isto que é nessa última hora. Fique sabendo, irmãos, que a igreja passará por provações ainda. Não estranheis a ardente provações que virá sobre vós, como se coisa estranha, incomum, fora do natural estivesse acontecendo. Quanta opressão na mente, no coração, quantos dias difíceis para a igreja, para o povo de Deus. Ele não estranha isso não, vai acontecer. Saiba que isso está acontecendo no mundo inteiro, na China, na África, no Brasil, na Europa, Estados Unidos, todas as nações do mundo. Não estranhe não, isso é natural. O que fazer? Permaneça leal a Cristo em meio às provações. Persevere em meio às tribulações, sem perder a fé em Deus. Uma pergunta que Jesus fez no finalzinho dos seus sermões, antes de voltar para o céu: porventura o Filho do Homem, quando voltar, achará fé na terra? Jesus sabia o que estava falando, né? Porque há um movimento muito grande de apostasia. As pessoas não suportam as provações, né? E não permanecem leal a Deus no meio das tribulações. A fé acaba. Também existe doutrinas de demônios querendo afastar o povo da verdade nesta última hora, mais do que nunca, né? Aí estão os zombadores criticando a fé dos crentes para todo lado. Por isso que o Senhor falou na igreja em Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
É certo que a palavra aqui tem dois sentidos: ser fiel até a morte e ser fiel até o dia de morrer. Mas também não é só isto. Ser fiel até, se necessário for, morrer pelo Evangelho. Continue fiel. E recebereis a coroa da vida, isto é, recebereis a vida eterna, a eternidade. Não duvide disso não, irmão. A igreja precisa arrepender dos seus pecados. Não digo nem as nações, mas o povo de Deus. Deus está dizendo: se o meu povo se arrepender dos seus pecados, voltar para mim, eu vou sarar. Eu vou. Deus não está falando com o mundo, se o mundo se arrepender não, né? Se o povo que se chama pelo meu nome se converter, mudar os maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus. Aleluia. É um chamamento de Deus para a sua igreja na terra. Está próximo o fim de todas as coisas. Aí Pedro então vem aconselhando nos versículos seguintes. Que postura! E até quero, encerrando essa palavra, ler na segunda carta os versículos que eu tenho citado aqui. Capítulo 3, os versículos 11 e 12. Pedro faz a mesma indagação. O versículo 10 ele fala: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O versículo 11 fala: havendo pois de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Aleluia. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Agora vem a resposta dele, né? Que pessoas convencer? Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Duas palavras aqui que ele está dizendo. Que pessoas nos convencer? Pessoas imaculadas e irrepreensíveis. Imaculada quer dizer sem mancha, né? Limpo, puro, santo. Imaculado é sem mancha. Irrepreensível, que não tenha nada que possamos ser repreendidos, como foi o anjo das igrejas lá. Tenho porém contra ti, tenho porém contra ti, tenho porém contra ti. Jesus é o nosso Pai e Ele sabe reconhecer: eu te louvo nisto, eu te parabenizo nisto, eu te cumprimento nisto. E podia ficar só assim, né? Tenho porém contra ti. Quer dizer, eu não posso dar margem para que haja repreensão, né? Paulo falou que Pedro era repreensível naquela questão da circuncisão, né? Chamou a atenção dele. Você não pode fazer isso, Pedro. Ter duas posturas. Está com judeus é de um jeito, com gentios é de outro. Firma a posição, moço. Agora o Pedro vem dizer para nós: gente, que pessoas nos convencer? Pessoas imaculadas e irrepreensíveis. Não permita que na caminhada da vida as suas vestes espirituais se manchem, se macule com este mundo. Que não a sujeira do mundo possa pegar em nossa roupagem espiritual, a manter-a limpa, imaculada, livre de manchas. Jesus falou: quem está limpo, basta lavar os pés. E essa terça-feira aqui é para lavar os pés só, né? Tudo está limpo, mas está andando, está negociando, está vivendo, está caminhando, acaba, pega uma poeirinha no pé, né? Tem que lavar. Fiquem em pé comigo, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Por essa palavra agradeço a Deus, nosso Pai. Te louvamos nessa noite, Senhor, pela presença do Teu povo aqui, mas sobretudo pela presença do Senhor. Agora, Deus, completa a obra no coração do Teu povo que aqui comparece. Libera uma palavra de alívio, Senhor, de bênção para o Teu filho, para a Tua filha. Senhor, acalma esse coração aflito, tira todo o peso dessa alma, Senhor, e renova nesta noite a vida do Teu povo.
restaura a plena comunhão, o gozo do Espírito Santo, a alegria do céu, a certeza da vida eterna. Ó Senhor, enquanto pelo Teu Espírito nos prepare mesmo para o grande dia do Senhor que está se aproximando. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, podeis assentar.